Olá, amigos, é com alegria que iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Com muita alegria, muito prazer por estar aqui ao seu lado em mais um programa de esclarecimentos. Pela oportunidade de desejar a todos os nossos amigos e espectadores, bem como ouvintes, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando que as nossas abordagens são sempre baseadas nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros do senhor Allan Kardec, certo? E é onde a gente encontra, do ponto de vista da teoria, a filosofia espírita, né? A argumentação filosófica e também as indicações científicas que o Allan Kardec e os espíritos superiores ofereceram. Então, nós tratamos aqui de espiritismo com fundamento nas obras de Kardec. Aliás, não tem outro meio, né? Não tem, não. Tá bom. Não tem, não. Ô Milton, vamos atender aqui aos nossos amigos. A pergunta de hoje diz assim: por que a encarnação é necessária aos espíritos? Muito boa pergunta, simples, não é? É objetiva. Objetivo. Então, olha, só para mencionar o seguinte, para explicar o que está contido na pergunta, Kardec teve que ouvir milhares de espíritos para chegar às conclusões e escrever depois, do ponto de vista didático, até o que contém o livro dos espíritos referentes às reencarnações, ou a lei de reencarnação, ou a pluralidade das existências, que é assim que se apresenta na terminologia de Allan Kardec. Então, o livro contém suficientemente as respostas para atender a essa curiosidade. É uma curiosidade. Quando passa a ser uma necessidade do conhecimento, aí muda inteiramente. Vamos partir do mais simples. Simples. O espírito, ele aprende em duas situações. Quando está em estado de erraticidade, se quiserem, quando está na vida espiritual, se for mais fácil entender que seja dessa forma, ou quando ele está em estado de encarnado. Por que eu disse que ele aprende nessas duas situações? Porque uma é teórica apenas e a outra, além da teoria, também é prática. O espírito, quando ele está desencarnado, ele aprende, só pode aprender fazendo o uso do pensamento no campo da teorização. E não pode praticar nada, porque ele vai praticar quando ele materializa aquilo que, em teoria, ele pensou, ele elaborou e projetou. Então, aqui o espírito realiza do ponto de vista material. É bem verdade que, como a vida material ela é transitória, então isso passa. A matéria, nós sabemos, ela é transformada pela ação do espírito. Tanto faz de um espírito como de toda a coletividade de espíritos que está num determinado mundo, até porque o próprio mundo desaparece depois de milhares e milhares e milhares de anos. Então, o que fica do ponto de vista material serve apenas como referência à lembrança do espírito que ele fez aquele tipo de aquisição. Então, aqui ele materializa, ele aprende materialmente falando também, mas em estado de erraticidade ele só aprende teorizando, só criando teoria, pelo pensamento. Então, a pergunta é, por que o espírito ele é obrigado a encarnar? Bom, porque a reencarnação é uma lei natural. Se é uma lei natural, acontece naturalmente de acordo com as necessidades de cada espírito no universo todo. Quer dizer que existe reencarnação em todo o universo? Em todo o universo.
existe a reencarnação, é como lei natural. Se é uma lei natural, pertence à lei da natureza. Se pertence à lei da natureza, é uma lei divina. Se é uma lei divina, é uma lei de Deus. Se é uma lei de Deus, é uma lei do Criador. Agora eu vou entrar no assunto profundo ligado com a filosofia espírita. O Criador criou o espírito e a matéria. E criou o espírito e a matéria para que o espírito haja sobre a matéria, modifique a matéria, faça experiências e extraia sempre e cada vez mais novos conhecimentos. Isso é importante, que é uma questão que às vezes a gente ouve, lê e não raciocina muitas vezes. Você disse, o espírito, Deus criou o espírito e a matéria. Isso. O espírito age sobre a matéria, é isso? É claro. E o espírito é o ser inteligente do universo, é isso? Exatamente. Então, matéria não pensa. Assim sendo, o corpo físico não pensa. Não. Quem pensa é o espírito. É o espírito. Então, é algo que às vezes a gente lê, acha bonito e não raciocina sobre a questão. Corpo não pensa, cérebro não pensa. Pega um espírito desencarnado lá no caixão, bate nele lá, faz uma pergunta para ele ver se ele responde, né? Mas o espírito continua com o conhecimento. Todo o reservatório de conhecimento que ele adquiriu continua com ele. E o espírito ele se utiliza de 3 ferramentas essenciais para adquirir essa questão de evolução do espírito aqui. Isso a inteligência, a vontade e o pensamento, que você sempre lembra, não é isso? Eu lembro que nós temos que repetir isso milhares e milhares de vezes, até as pessoas entenderem que é assim que funciona a mecânica da evolução. Muito bom, seu Milton. Muito bom. Então, por exemplo, eu acho importante também que nós façamos aqui, para muitas pessoas que não conhecem a doutrina, uma distinção de encarnação e reencarnação. Você podia falar alguma coisa sobre isso? A reencarnação, o nome já diz, prefixo, né? Muitas vezes, muitas encarnações. Reencarnar significa uma nova encarnação, outra encarnação, outra encarnação. É um novo corpo que se forma para atender às novas experiências do espírito. Então, a encarnação é uma vez, por exemplo, Jesus reencarnou aqui na Terra? Não, ele encarnou aqui na Terra, porque ele não precisou fazer a sua evolução anteriormente aqui no planeta Terra. Aliás, o planeta Terra existe porque ele criou as condições, junto com outros espíritos da mesma envergadura espiritual, as possibilidades de aglutinação da matéria a fim de confeccionar este nosso planeta. Ou seja, tocando em miúdos, reencarnação são aqueles espíritos que ainda precisam passar por provas e expiações. E encarnação é desses espíritos já evoluídos que encarnam eventualmente segundo uma necessidade, uma missão, é isso? Bom você lembrar, e eu agradeço, e também estender essa sua boa lembrança ao fato de que existem planetas destinados à regeneração do espírito, não às provas e expiações, mas a um processo de regeneração. É uma palavra, digamos, elas não são inflexíveis. O Kardec bem diz no livro dos Espíritos, né? E lá na pergunta 100, 101, 102 e 103, que você gosta sempre de lembrar-se também. Então, não são inflexíveis, mas servem para dizer que existe o aprendizado do espírito se faz através de estágios. Alguns são pequenos, outros maiores, dependendo da situação de cada espírito. E conforme o seu esforço, ele se adianta mais ou menos rapidamente, não é isso? Isso é bom. Por quê? Porque o espírito, ele evolui, ele vai mais para frente de acordo com o exercício dessas 3 ferramentas de trabalho que você também lembra sempre, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. O espírito age por vontade própria. Não é que Deus faz ele evoluir. Deus é autor das leis. A lei, uma delas é a lei da evolução. Agora, o espírito age porque ele tem
uma das ferramentas é a vontade, que é determinar as suas ações. Aquele que usa mais e melhor, com certeza aprende mais. Mas aquele que usa menos e pior, aprende menos. Então é preciso estimular as criaturas para que usem dessas ferramentas a fim de que o seu progresso seja o mais rápido possível. Sabe que eu estava lendo um artigo da Revista Espírita, eu nunca me lembro, eu não guardo o ano e tal, mas o artigo era assim: a carne é fraca. Então a gente arruma um monte de justificativas, né, quando a gente está encarnado, para dizer, não, porque estou cansado, não sei o quê. Aí os espíritos superiores, no artigo, dizem assim, você tem preguiça porque o seu espírito é preguiçoso. Isso Né? mesmo. Então, são algumas coisas que a gente tem que ficar bem atento, porque isso, se a gente olhar, se detiver com atenção, nós vamos perceber da necessidade que nós temos de progredir, né? Nós às vezes programamos uma série de coisas e depois, quando retornamos para o estado de erraticidade, ficamos nos lamentando pelo tempo perdido. E quando chega aqui a gente tem preguiça, né? A gente não se dá conta muito dessas coisas, mas isso está diretamente ligado com a evolução do espírito. É porque o espírito, usando da vontade e do pensamento, ele, por vezes, ele elabora projetos maiores do que a sua possibilidade. Quando ele está aqui encarnado, ele se apercebe dessa impossibilidade, não é? E, portanto, ele não tem o mesmo estímulo que ele tinha quando estava com a sua memória e lembrança totalmente livre, e ele realmente queria fazer um andamento maior na sua caminhada de evolução. Significa que ele queria fazer mais encurtando o tempo, o que, convenhamos, é muito bom pensar assim, mas a gente tem que aprender a trabalhar de acordo com a possibilidade. Os mais antigos diziam que nós não devemos dar o passo maior do que o tamanho da nossa perna. Você se lembra disso? Lembro, assim, lembro. Perna curta não dá passo grande, não é? Mas dá 2, você pode dar 2. Sim, dá 2, mas não um. E às vezes o indivíduo ele pensa muito longo quando ele ainda tem possibilidades muito curtas. E a doutrina espírita fala muito para o aprimoramento do espírito, que ele vai ao longo das encarnações adquirindo virtudes, né, Milton? Que é uma coisa bastante interessante. Você podia falar um pouquinho sobre as virtudes, né? Que as pessoas entendem algumas coisas como inteligência, mas é virtude que o espírito vai angariando ao longo das encarnações, não é isso? Exato. Olha, vai angariando, hein? Ele vai compreendendo, vai somando e vai experimentando. Não é que de repente ele já faz alteração, porque não é assim que funciona. As virtudes são qualidades. Os filósofos da antiga Grécia apresentavam, vou falar só dos 3, que parece que falando deles, os maiores, ficará mais fácil entender por que aquelas escolas juntavam esses pensamentos superiores. Os filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles foram brilhantes na apresentação dessas qualidades, dessas virtudes. Eu não estou querendo com isso dizer que eles praticavam. Não vou dizer nada disso porque eu não sei. Mas o que eu sei é que, do ponto de vista da teoria filosófica, são coisas brilhantes. Por quê? Porque partindo do princípio de que, se nós aplicarmos essas virtudes, nós vamos melhorar a qualidade da nossa vida. Vou dar algumas. Né? Por exemplo, a honra, a honestidade, a dignidade e a fidelidade. Só dei 4. Honra, honestidade, dignidade e fidelidade. Se nós exercitarmos essas qualidades, a nossa vida muda ou não muda para melhor? Claro. Por quê? Porque essas qualidades são qualidades vivenciais, conscienciais, ligadas com o processo de ordem moral. O que é moral? Regra de relacionamento. Se eu for honesto, não serei honesto apenas
comigo mesmo. Serei honesto com os semelhantes. Tudo na minha vida será vivido com honestidade. E a honestidade, ela é uma das qualidades soberanas do Espírito. E o que você falou? O Espírito ele vai aumentando, ele vai ao pouco dilatando essas qualidades e vai ficando cada vez melhor. Todos os espíritos, sim, todos os espíritos, mais cedo ou mais tarde, vão adquirindo essas qualidades para poder melhorar a sua relação com os semelhantes. Honestidade, honra, dignidade e fidelidade. Fidelidade não é só entre casais, digamos assim, a vida matrimonial. Não, fidelidade com o pensamento, com os princípios que a pessoa adota. Você sabe, Milton, que eu estava vendo na internet um dia desses aí, um professor da USP, eu com nomes tem é lamentável, mas eu não me recordo. Mas ele é extremamente inteligente. Ele estava fazendo uma palestra sobre essas coisas relacionadas ao conhecimento. E ele dizia mais ou menos o seguinte: no planeta tiveram filósofos e tal, por exemplo, Pitágoras, matemático, trouxe o teorema de Pitágoras, que é a soma o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Então você vê, um espírito desse estudou, quebrou a cabeça e trouxe esse teorema. E a gente não consegue resolver a equação. E ele ensinava que a vida era matemática. E acontece a mesma coisa com a gente, às vezes, relacionado com a nossa evolução. A doutrina espírita está todo um manancial de informações trabalhada pelos espíritos superiores, que mostra o caminho, traz as orientações, e aquilo está à nossa mão, acessível. A gente, em vez de aproveitar todo esse conhecimento, tudo aquilo que esses espíritos já trouxeram pronto para nós, falou, a regra, meus amigos, é essa aqui para facilitar a vida de vocês. E nós ficamos querendo dar volta, achar atalho, pegar o caminho escondido. A gente acha que é mais esperto que os espíritos superiores. É complicado, né? Tem o detalhe de que, conforme nós sempre dissemos, a respeito das 3 virtudes, das 3 ferramentas de trabalho que o espírito detém para fazer a sua evolução, sendo a vontade a determinadora da ação do espírito, quando o espírito ele não sabe usar bem a vontade, ele entra num estado desesperador que, do ponto de vista da vida de encarnado, existe a ciência da psicologia que estuda bem esse assunto que eu vou dizer, que chega a comprometer-se do ponto de vista da enfermidade, porque na psicologia se estuda que a doença da vontade chama-se abulia. Os abúlicos são aqueles anêmicos da vontade. Né? No interior chama-se preguiça, né? Mas dentro da ciência, então é preciso motivar o homem, porque eu estou falando isso pelo que você mencionou agora. Uhum. As pessoas não se tocam de que tem todo um manancial de informações, de esclarecimentos e de estímulos para fazer a sua evolução. O Espiritismo serve para isso, para melhorar a vida do homem. Mas ainda, como nós padecemos dessa enfermidade, a gente deixa para depois, não quer se envolver, não quer se estimular, porque vai ter que se dedicar a isso. É evidente que nós teremos um pouco de desconforto moral na medida em que a gente só quer coisas da vida material. Então o indivíduo, quando se envolve muito com o espiritismo, ele realmente nota que ele está entre 2 situações, ou assumir realmente a sua evolução pelo conhecimento, ou ainda continuar nadando aqui nas águas temporais. Ô Milton, aqui no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 7 e 8, tem alguns esclarecimentos relacionados à necessidade dos espíritos das encarnações. E no artigo 8, eu vou só ler, aqui nós estamos chegando ao final do nosso programa, diz assim: a encarnação é necessária
ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. O progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então é bastante interessante. E são as regras que nós estabelecemos aqui. Então é bastante claro aqui o objetivo, como você disse no programa anterior, os espíritos superiores, eles usam as palavras corretas de forma simples e objetiva. Econômicos. Então aqui acho que está bastante claro aqui para quem quer entender essas questões. Então é no livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 3, os itens 7 e 8. Um livro importantíssimo da literatura espírita que está fazendo aniversário neste ano de 2015 e que realmente os espíritas deveriam estudar mais. Deveriam estudar mais. Fora de uma parte que digamos, de apresentação da teoria doutrinária, tem o depoimento de cerca de 6 dezenas de espíritos sobre o seu estado de erraticidade. E esses espíritos são de diversos estágios de evolução, né, Milton? Então, para quem quer entender realmente o que acontece com os espíritos quando retornam para o estado de erraticidade, com a leitura desses livros, às vezes a gente fica se apegando a romance e tal, mas com a leitura desse livro, como você já disse aqui hoje, os espíritos são claros e objetivos nas narrativas. E isso aqui não é história, né? Às vezes a gente posta alguma coisa na internet e as pessoas falam, é uma história. Não é não, é narração de casos em que os espíritos desencarnados trouxeram as informações do seu estado quando retornaram para o estado de erraticidade. É isso mesmo? Muito bom. Seu Milton, estamos chegando ao final do nosso programa. Desejar a todos simplesmente que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, os nossos agradecimentos e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!